Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 17, e nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 15. Êxodo, capítulo 17, do versículo 12 até o versículo 15. Todos acharam? Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 17, do versículo 12 até o versículo 15. Acharam todos? Amém. Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Você pode repetir comigo? O Senhor é a minha bandeira. Amém? Amém. Glória a Deus. Amados, eu queria oferecer o culto de hoje em ação de graças. E você pode perguntar assim: por que as ações de graças? Porque tudo vai bem? Não. Porque nós temos ao nosso Senhor. E quando nós oferecemos sacrifícios de louvor, esses sacrifícios são frutos de lábios que confessam o nome do Senhor. E eu quero desafiar você hoje a enxergar o Senhor através do véu denso da dificuldade que você está enfrentando, do deserto que você está atravessando, da tempestade que você está vivendo. E eu quero dizer a você com toda a sinceridade do meu coração: todos nós, numa certa medida, estamos passando por desertos abrasadores. Que o Senhor, Ele acolha nossas ações de graças de antemão e Ele providencie a vitória, a resposta que nós tanto precisamos. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, nós oferecemos a Ti essa nossa reunião, esse nosso encontro, em ações de graças a Ti, por tudo que Tu és, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, por tudo que o Senhor está providenciando com toda essa luta que todos nós temos enfrentado. Nós enxergamos a Ti, Senhor, muitas vezes com os olhos espirituais, mesmo que não sintamos que Tu estás na questão, mas eu sei que Tu estás, e nós Te agradecemos por aquilo que Tu farás, e nós já dizemos amém à Tua resposta às nossas queixas. Nós nos colocamos como o profeta Abacuque no alto da torre de vigia, esperando a resposta do Senhor à nossa queixa. Vem, Pai, nessa noite, falar ao nosso coração de uma maneira especial, através dessa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, de uma forma tão intensa, que o Senhor possa ministrá-la a cada um de nós, especialmente aqueles que estão atravessando desertos. Que seja assim, para a honra e para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Essa palavra, ela nasceu da meditação desta manhã, e o desejo do meu coração é que o povo de Deus possa levantar a bandeira do Senhor no meio das suas lutas mais intensas. Havia um costume antigo de se usarem bandeiras e insígnias para nomear as tribos, os clãs daqueles dias.
E na travessia do deserto, cada tribo tinha a sua insígnia, tinha a sua bandeira. E hoje nós somos uma só tribo do Senhor, e que nós possamos levantar a bandeira do Senhor no alto das nossas vidas, para que aqueles que estão à nossa volta saibam quem é o Deus a quem servimos. Então foram muitas as vezes que o povo do Senhor se deparou com um inimigo mortal chamado Amaleque. Os amalequitas formavam uma tribo de nômades que se opôs ao povo do Senhor desde sempre. E alguns estudiosos dizem que eles eram descendentes de Esaú, e por isso eles se colocavam frontalmente aos descendentes de Jacó. Então, nas escrituras, Amaleque acabou se tornando um dos tipos do adversário. Por quê? Porque ele sempre procurava atingir o povo de Deus na hora da maior fraqueza, na hora do maior cansaço. Eles ficavam sempre à espreita, esperando a oportunidade para atingir o povo de Deus. Então não é à toa tantos avisos que nós temos recebido da parte do Senhor para que vigiemos e oremos. Então o povo do Senhor não pode perder de vista essas duas ações: orar e vigiar, sempre. Todas as vezes que nós baixamos a guarda, nós somos frontalmente feridos ou atingidos pelas ações de Amaleque. Então, a batalha aqui descrita, ela começa na verdade no versículo 8 e se estende até o versículo 16. Trata-se de um dos inúmeros ataques dos amalequitas na travessia do deserto. O texto, ele tem muitos princípios e tem muitas situações que seria interessante nós falarmos, mas eu queria, na verdade, hoje apresentar aqui 3 princípios. 2 deles são claros, mas um terceiro princípio está implícito no texto, que nós veremos posteriormente. E eu queria que você prestasse bastante atenção, você não permitisse que essa palavra fosse roubada do seu coração, mas que deixasse o Espírito de Deus ministrá-la como foi pedido na oração da diaconisa Mara. Temos falado muitas vezes e de muitas maneiras sobre a avalanche de lutas pela qual o povo de Deus tem passado nos últimos tempos. Eu quero dizer a você, a sua luta não é algo específico na sua vida. Está acontecendo uma luta desenfreada do povo de Deus em toda a face da terra. Os pedidos de oração, eles não param de chegar. A gente tem um grupo de oração, de parceiros de oração e ação. Esse grupo toca o dia inteiro chamando e dando conta das necessidades. E eu quero dizer a você que aquele é apenas um dos grupos. A quantidade de pedidos de orações que chegam por outras vias, vocês não têm noção. Então são enfermidades graves em certos fiéis. Hoje nós estamos empenhados em orar pela irmã Martinha, esposa do pastor Clóvis, que hoje começou mais uma sessão de quimioterapia. Ela teve uma dificuldade muito grande com aquela medicação, teve uma alergia muito forte, precisou de uma outra intervenção ali. Os acessos às veias cada vez mais difíceis, e que a gente possa estar orando. Há um pecado ali, há uma correção ali? Não, é uma contingência de um mundo caído. Todos nós que estamos do lado de cá da eternidade estamos sujeitos a lutas intensas. Mas não é só isso. Encrencas familiares sem conta na vida de outros tantos, com as mais diferentes motivações, pais e filhos, irmãos, cônjuges, perseguições as mais absurdas, servos de Deus presos por pregarem a palavra, outros servos martirizados em vários lugares. E nós olhamos para isso, o coração se derrama na presença de Deus. Senhor, o que é que tem acontecido? Parece que tudo à nossa volta enlouqueceu. E ontem
a mídia mostrou o presidente do Zâmbia, um país africano, e ele assumiu publicamente que o país é um país cristão. E vocês não têm noção da repercussão negativa, escutaram? Falei negativa, da declaração daquele homem de Deus, porque declarou-se publicamente, diante da comunidade internacional, ele declarou o seu país como um país cristão. Que afronta! E aquilo gerou sem número de críticas, de afrontas, de palavras duras àquele homem de Deus. Inversão de valores, uma coisa tremenda que tem acontecido nos nossos dias. E às vezes não tem, a nossa oração muitas vezes, ela não tem palavras, ela é um gemido, ela é um choro, ela é um rasgar-se na presença de Deus, porque nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos pedir como convém, mas o Espírito de Deus é aquele que intercede por nós nessas horas de lutas intensas, nessas horas em que as lágrimas têm sido o alimento. E eu tenho certeza absoluta, e essa certeza quem me dá são os 33 anos de andar com o meu Senhor, e Ele nunca me deixou, Ele nunca me abandonou. Somos surpreendidos a cada curva do caminho com aflições múltiplas. Nenhum de nós tem escapado dos embates da vida. Que o Senhor nos ajude a sermos encontrados fiéis na presença do Filho do Homem, porque uma das coisas que mais consola o meu coração é a certeza que Jesus está vindo. E eu quero dizer a você, haja desertos, e haja fé e haja graça sobre graça nas nossas vidas, para que possamos suportar o calor violento dos desertos. E eu quero dizer à igreja, essa palavra está sendo ouvida por outros irmãos, mas eu quero dizer à igreja do Senhor Jesus, não sei quanto tempo estarei aqui nessa terra, mas tem faltado comunhão, tem faltado compromisso com oração no meio do povo de Deus. Muitas vezes a gente chama, convoca para uma reunião de oração, vem 4 gatos pingados, como se costuma dizer. A hora é grave, e nós precisamos estar juntos em oração continuamente, clamando ao Senhor. Faça polos de oração na sua casa, reúna os crentes da sua casa, ore, nem que seja um crente na sua casa com você. Se não tem crente na sua casa, separe uma hora para você se derramar na presença de Deus. É necessário isso, em nome de Jesus. Nós estamos distraídos com muitas coisas. E como eu disse antes o texto ele me chamou a atenção para 2 princípios claros, e um terceiro princípio que está implícito no texto. O primeiro princípio é a necessidade de manter as mãos levantadas em oração. Versículo 12, eu vou ler agora na versão da NVI, na Nova Versão Internacional, que diz o seguinte: quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de um lado, de modo que as mãos permanecessem firmes até o pôr do sol. Ergamos as nossas mãos em oração. E o erguer das mãos não é algo literal, mas é algo simbólico que aponta para a necessidade de orar. Nós precisamos, o pastor Malta e eu precisamos que as nossas mãos sejam sustentadas por aqueles que estão na comunidade. Oremos juntos, clamemos juntos, choremos juntos na presença do Senhor. Então essas mãos erguidas, elas têm essa conotação. Moisés tinha que estar em atitude de oração e comunhão. Ele era o líder daquela comunidade e precisava contar com o favor do seu povo.
E parece-nos que quando Moisés parava, eu não sei, eu tenho essa impressão quando eu leio o texto, a batalha era muito renhida. Me parece que quando ele parava de olhar para a batalha, parava para olhar para a batalha, o cansaço tomava conta e o desânimo prevalecia. Você já reparou que no meio de uma luta muito intensa, quando nós tiramos os olhos do Senhor e colocamos naquela luta, nós achamos que aquilo é o fim do mundo, que aquela luta não vai ter fim, que aquela história não vai se resolver. Olhe para o Senhor. Salmo 121, o salmista disse: olha, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É de lá que vem o nosso socorro. Então não se deixe abater, erga a sua cabeça, levante os seus olhos para os montes. De lá não vem o seu socorro vem do Senhor. Creiamos nisso com toda a força do nosso coração e ergamos as nossas mãos em oração. Tirar os olhos do Senhor e colocá-los no problema posterga a vitória e dá ao adversário chance de alcançar vantagem sobre nós, e é isso que ele tem feito. Hoje eu queria trazer essa palavra de encorajamento para você, eu queria trazer essa palavra de ânimo para você. Não é porque o meu coração não esteja abatido. A primeira pessoa a ser cortada por essa palavra fui eu. E o Senhor disse: levanta. Por que estás assim abatida? E quando eu olhei para o espelho antes de vir para cá, eu disse: não. Uma outra pessoa ia ministrar essa palavra, eu disse: não, porque o Senhor me deu essa palavra. E eu vou trazer essa palavra na força que o Senhor supre, porque em mim não há força nenhuma. Ergamos as nossas mãos sem esmorecer. Busquemos companheiros de oração. Junte os crentes da sua casa, eu repito, se você quiser ter vitória. Não é hora para desânimo, não é hora para esmorecer. O adversário, ele sempre ataca na hora do maior cansaço, do maior desânimo. A segunda coisa, o segundo princípio aqui é: levantemos altares ao final das nossas lutas, dando ao Senhor toda a honra e toda a glória. Tem um texto, enquanto as meninas ministravam louvor, um texto veio à minha mente, um texto do Salmo 84, versículo 3, onde o salmista diz assim: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Aleluia. Versículos 13 a 15 dizem o seguinte: e Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. Agradecer é preciso. O apóstolo Paulo disse que nós devemos oferecer ao Senhor nossas petições já com ações de graças. Porque quando nós clamamos, pedimos e agradecemos, nós estamos dizendo ao Senhor: Pai, eu creio que Tu podes. Como Ele vai fazer? Não sei. Muitas vezes Ele não faz do jeito que eu quero que Ele faça, mas Ele faz do jeito que eu preciso que seja feito. E isso é algo que nós não podemos perder de vista em nenhum momento. Nós não podemos informar Deus nas nossas formas, das nossas vontades, dos nossos desejos. Ele faz como quer. O nosso Deus é soberano. Muitas vezes no caminho da resposta tem deserto. Muitas vezes no caminho da resposta de Deus tem uma tormenta. Mas o Senhor é um Deus
que faz caminhos na tormenta. Quando Ele não abre o mar para que a gente passe a pé enxuto, Ele nos faz andar sobre as águas. Eu queria que você cresce nisso de todo o seu coração e não imagine que Deus não está nesta situação. Ele está agindo, porque o Senhor diz na sua palavra que trabalha para aqueles que nele esperam, e nós esperamos apenas no Senhor. Amém? Amém. Então, meus amados, Moisés agradece no final do combate. A bandeira ao Senhor foi erguida. Aquele altar tinha um significado memorial. O Senhor é a minha bandeira. Jeová Nissi. A pergunta aqui é: a quem temos atribuído as nossas vitórias? A nossa destreza? A nossa inteligência? Ao nosso próprio esforço humano? A quem ou ao quê? Tudo que somos, tudo que temos ou sabemos, só existe por uma única razão. O Senhor nos concedeu. É graça de Deus. É soberania do Senhor. Então, meus amados, que possamos hastear essa bandeira bendita no alto dos nossos altares. Jesus precisa ser visto em nós. E eu repito, bandeira é insígnia, é identificação e fala de testemunho. Não se esconde uma bandeira, se ergue no mastro, para que seja vista, tremulando. Que bandeira nós temos levantado? Que altares nós temos erigido? É uma palavra para que nós paremos, pensemos, reflitamos, que o Senhor, Ele faça com que essa palavra reverbere no nosso coração, que essa palavra ecoe no mais profundo do nosso coração no dia de hoje, em nome de Jesus. Mas eu quero entrar na parte final, no terceiro princípio, que não foi explícito no texto, mas que chamou a nossa atenção. Essa batalha foi travada no deserto. E parece-me que há uma ligação estreita entre desertos e altares. Atravessá-los pressupõe lutas, crescimento, mudanças profundas e significativas. E tudo isto demanda confiança plena naquele que pode nos acudir e nos refrigerar no meio do calor abrasador dos nossos desertos. Muitas vezes a pressão do deserto faz emergir em nós aquilo que precisa ser tratado, aquilo que precisa ser consertado, e aquilo que a gente achava que não tinha e está lá dentro. E hoje eu ouvi uma palavra muito interessante de um servo de Deus, onde ele falava a respeito de Pedro. Não foi Pedro meu neto, foi Pedro apóstolo. Pedro era muito autoconfiante. Ele fazia ousadas asseverações. E ali, pouco antes do momento da crucificação, ele faz aquela célebre declaração que diz que, ainda que todos neguem ao Senhor, ele jamais faria aquilo. E o Senhor disse: pois hoje, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Ele disse: de modo nenhum, Senhor, eu estou pronto a morrer contigo. Não demorou muito. O calor da pressão veio. O calor do deserto manifestou-se a Pedro. E ele praguejou, negando com veemência que sequer conhecia o Senhor. Quantas vezes nós fazemos coisas semelhantes? E precisamos do calor do deserto, da pressão do deserto, para que nós tratemos várias coisas. Presta atenção. Deserto é a grande sala de aula de Deus.
Então, seguindo nesse raciocínio, tudo isto demanda essa confiança plena naquilo que Deus está fazendo e Ele está fazendo. Não pense você que o Senhor está de braços cruzados. E toda vez que há silêncio no céu, é um tempo de grandes preparações. A resposta está vindo em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, todos os homens de desertos foram homens de altares. Amém? Amém. Há quem diga que o deserto é oportunidade para os altares, é escola de profetas. E a lista aqui é muito grande, mas eu queria me ater somente em alguns nomes: Abraão, Jacó, Moisés, Josué, Elias, Josafá, Davi, entre outros. Todos esses foram homens de desertos, homens que enfrentaram o calor abrasador do deserto durante o dia e o frio absurdo do deserto à noite. O deserto, ele também tipifica as nossas emoções. As grandes tribulações, elas provocam calores abrasadores à nossa alma. Mas as aflições mais tremendas pelas quais passamos, elas nos fazem sentir frio na alma. E nós precisamos aprender a lidar com essas coisas, esse tipo de pedagogia de Deus. É no furor dos combates que se forjam dos grandes guerreiros, e só grandes guerreiros atribuem suas vitórias àquele que é digno de altares. Ergamos nossos altares, reergamos nossos altares. Eu não estou falando de oratórios, eu não estou falando de mesas com imagens, eu estou falando do altar do nosso coração, que é lugar de adoração, e nós temos negligenciado esse altar. O Senhor é aquele que chama a cada um de nós para sermos adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Altar é lugar de adoração genuína, mas é lugar de sacrifício e de morte. Morte da velha vida e do velho eu. Há quem diga que o deserto é a oportunidade para esses altares. E é sim. Nada na vida de um servo de Deus acontece aleatoriamente. Tudo tem um propósito santificador de Deus. Creiamos nisso. E não nos assombremos com as nossas lutas, com os nossos desertos, com as nossas tempestades. Elas são absolutamente necessárias. E quando elas vêm, a gente tem que entender: se elas chegaram, é porque não tinha outro recurso. O Senhor sabe por que está permitindo. Então, meus amados, o que nós aprendemos aqui? Em primeiro lugar, estejamos atentos no meio das nossas batalhas. Ergamos as nossas mãos em oração. Não nos distraiamos com o furor do combate. Busquemos companheiros de oração que nos sustentem as mãos quando cansados enfraquecemos. E não nos esqueçamos de, nas nossas orações, dizer: Senhor, eu quero assim, contudo seja feita a tua vontade, não a minha. E sigamos o curso. Sigamos o curso, sem nos distrair e sem nos assombrar. Segundo lugar, não nos esqueçamos de levantar os nossos altares de adoração ao Senhor e declarar que Ele é o autor da nossa vitória. Ele, somente Ele, é a nossa bandeira visível, Jeová Nissi. E em terceiro e último lugar, não temamos os desertos, eles produzem altares verdadeiros. Não é castigo de Deus o que você está passando, não é disciplina de Deus, é sala de aula prática, porque o Senhor, Ele não dá aula teórica. É escola de profetas, é a oportunidade de Deus para que construamos os nossos altares de adoração e honra a Ele. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor.